Aqui vocês já tiveram a possibilidade de escolha. Então tá bom. Fernando, vai lá. Eu acho que dava até para começar por aqui, até que a imagem não está muito legal. Vocês conseguem chegar? Aqui é Kardec, né? Dá para identificar. Só que essa imagem não ficou legal porque está escuro. Depois, se alguém tiver curiosidade, essa imagem choca um pouco, porque é uma foto de Kardec, não é uma. Na verdade, é uma foto do homem Kardec, e não de pintura ou coisa do tipo, né? E aí, a primeira vez que a gente enxerga isso, eu fiquei meio chocado, porque eu nunca tinha visto uma foto dessa. E aí, se a gente parar para pesquisar um pouco a fundo, a gente vai ver que foi uma foto feita num software de modelo de imagem, chamado Studio Max, 3D Studio Max. E ele é muito próximo, a gente olha e vai achar, não é possível que não é uma foto de Kardec. Depois a gente passa o link para vocês baixarem essa apostila, esse PowerPoint, para vocês verem essa imagem aqui. E aí a única coisa que a pessoa que fez, imagino que não fosse espírita, era um americano, ele colocou Kardec com uma jaqueta de couro. Quando ele viu a imagem, acho que ele não se ligou que era um sobretudo, algo do tipo, colocou Kardec meio motoqueiro, mas é algo interessante, né? Quem sabe no futuro a gente já não vai ter alguns vídeos animados assim, com esses personagens, para ilustrar alguma coisa para a gente. Então é uma das coisas que a tecnologia traz para todos nós no nosso dia a dia. Fora que, quem sabe, todos nós sabemos, que como existe também tecnologia do mundo espiritual, toda essa vida de Kardec deve ter sido retratada de alguma forma. Então depois, no futuro, a gente vai poder observar e acompanhar isso também. Aqui é o objetivo geral nosso e o objetivo específico, né? E o objetivo geral é a gente mostrar para vocês a contribuição do espiritismo e a tecnologia em benefício da humanidade. Como é que pode beneficiar o espiritismo? E já sabe que pode beneficiar a sociedade. A tecnologia, a gente às vezes tem algumas dúvidas se realmente pode beneficiar. Né? Porque, por exemplo, por mais que se usem... Por mais que a gente pegue a tecnologia atômica para o dia a dia, a gente está vendo que agora o Japão está com um grande problema nesse sentido. Então, será que está ajudando? Será que está atrapalhando? Causa dúvida. É natural que a gente fique em dúvida se realmente está vindo para ajudar ou não. Né? E em cima desse objetivo geral, que já é bastante coisa, a gente colocou algo mais específico, que é analisar a influência do cérebro no progresso da humanidade. Né? E a gente vai ver essa tríade assim, permeando a gente: cérebro, tecnologia e espiritismo. Essas três palavras, essas três ideias chaves vão ficar muito fortes quando a gente estiver fazendo o nosso estudo. Bom, aí é algo que a gente não queria fazer, mas nós fizemos, que é enxertar um slide cheio de conceito que fica maçante de ler, mas como é a definição de tecnologia, a gente acha que é interessante colocar. Isso tem na apostila de vocês? Na verdade não, na apostila não tem na apostila, tem só o link. Na apostila de vocês tem na página 19 tem um tópico, mas o que é tecnologia? E aí a gente colocou o link para essa definição. E a gente vai passar rápido aqui por esses 4 tópicos do que seria tecnologia, né? Tratado de artes em geral, então tecnologia pode ser tido como tratado de artes em geral. Conjunto dos processos especiais relativo a uma determinada arte ou indústria. Esse a gente guarda um pouco mais na cabeça, esse item 2. O terceiro é a linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento, uma linguagem que pode ser conhecimento teórico ou prático, e aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral. Isso aqui acho que já amplia bastante a nossa visão de tecnologia. Né? Por exemplo, o item 3, quando fala de uma linguagem peculiar, né? A um ramo determinado, do conhecimento teórico prático, a gente pode pensar o seguinte: eu lembro que em direito, né, não só em direito, em vários outros ramos de conhecimento, você chega e as pessoas eles têm um linguajar próprio do direito. A gente vai pegar alguns termos muito fortes, né, uns chavões, que são falados lá pelo pessoal que estuda direito, eles estão usando de tecnologia. Na verdade, a língua portuguesa é tecnologia, braille é tecnologia, e todas essas linguagens
relativos a um ramo de conhecimento teórico-prático, qualquer que seja esse ramo de conhecimento, é encaixado também nessa definição de tecnologia. Então, por aí a gente já começa a ampliar um pouco o conceito de tecnologia. Não é mais só o Facebook, não é mais só o laptop, tecnologia. É que a gente tem a tendência a achar que tecnologia é somente alguma coisa ligada à eletrônica, à computação, né? Essas modernidades que nós estamos recebendo o tempo todo, né? Na nossa cabeça, e que na realidade não é só isso. A definição de tecnologia ela é mais ampla, né? Então a gente vê que quando nós utilizamos de uma técnica qualquer para que aquilo seja útil de alguma forma, que melhore alguma coisa, um processo, um sistema, isso também é tecnologia. Então, quando os nossos amigos, será que fomos nós mesmos, lá em Roma, construíam aqueles sistemas de canais para distribuição de água, né? Eles usavam da tecnologia. Olha, ele quer falar contigo, eu não sei o que é não. Porque quando você fala em off ali, não está em off, está gravando. Tá. Lembra disso, tem um botãozinho para desligar aí. Então, me deu, eu fui perguntar que horas acaba, porque a gente não tem nem noção. 10h30. Tá, vamos lá. São os bastidores para o público. É a tecnologia. Então, qualquer técnica utilizada para qualquer sistema, processo, é tecnologia. A gente até brincava quando estudava, porque o cozinheiro usa da tecnologia dele. Né? A Ana Maria Braga é uma tecnóloga. Ela vira lá, fala um monte de receita, ainda coloca na internet. E quando a gente pega e faz uma receita, a gente está seguindo uma receita, é tecnologia, não tem nada de moderno. Né? Quando a gente pega aquelas pinturas rupestres lá, na história, os homens da caverna desenhando, pintando lá, era tecnologia já. Era uma maneira de... Mas o que é tecnologia? É um estudo, né, é o saber de uma técnica. Eles estavam usando de uma técnica para passar algo adiante. Então não é algo moderno. Por isso que quando a gente perguntou aqui, eu forcei um pouco a Fabiane, né? A Fabiane perguntei se ela trabalhava com tecnologia. Aí a senhora também falou que não trabalhava com tecnologia, lá de verde, né? Dona Vera, né? Trabalha sempre com tecnologia, sim, você vai ligar a lâmpada, é tecnologia, tudo isso a cadeira é tecnologia, a pessoa pensou em alguma coisa, num formato para que a gente pudesse ficar mais bem acomodado, sentado. Então a gente está usando disso no dia a dia. Quando a gente fala não trabalha com tecnologia, isso é um grande erro. A gente trabalha sim, está todo distante. É impossível hoje não a gente falar que não usa. Na época da caverna, o cara já usava tecnologia. Começou lá talhando fogo, já estava criando dali para cá. Ninguém mais não usou tecnologia. Chega a ser interessante que o machadinho, quando ele usava a tecnologia, o escorredor de arroz é tecnologia, tudo isso é um meio da gente, a gente está empregando uma técnica para melhorar e para deixar o dia a dia mais fácil, se a gente pode dizer assim. Não só na ferramenta, mas também, como você citou o caso da Ana Maria Braga, você vê que todo aquele processo de receita, né, processo de concepção, você tem um processo de algoritmo, né? A pessoa vai definindo ali cada passo daquele como se fosse realmente uma fase daquele fluxograma, né? Então, quando ela fala, separe isso, separe aquilo, corte aquilo, então quer dizer, isso é uma forma de tecnologia. Né? Engraçado que nós costumamos até utilizar esse jargão, né? Receita de bolo. No meu trabalho é muito comum, quer fazer um procedimento, não sei qual é a receita de bolo, né? Então já é uma técnica, um procedimento que você utiliza para realizar uma determinada função. Então é até interessante isso. Com isso a gente já tem um monte de slide aí para frente, mas tudo bem. Vamos lá, vamos dar sequência. Aí. Bom, a gente acabou já respondendo nesses discursos, mas... E aí fica a pergunta, quem é que trabalha com a tecnologia? A humanidade. Todo mundo, né? Todos nós, né? Não é só o Jailton que trabalha lá na com tecnologia, o Fernando, que não sei o que lá. Todo mundo trabalha com tecnologia. Né? Só que agora a gente está vendo um avanço muito forte realmente da sociedade, né? Da humanidade, mais particularmente nos meios computacionais e coisas do tipo. E aí isso fica mais escancarado para todo mundo. E aí vem a mídia também, batendo muito forte em cima disso, aí a gente fica
uma consciência mais forte, está acontecendo muito, e vai engolir, e vai roubar meu emprego. Provavelmente não, né? O governo não vai roubar esse emprego. Talvez incomode um pouco a gente, porque vai nos fazer rever alguns conceitos e vai nos criticar um pouco, ou muito, dependendo da área que a pessoa esteja. Mas não vai perder emprego, vai estar se adaptando, né? E vai voltar aí, reencarnação que vem, sabendo mais que a gente, provavelmente tecnologia, que vai desencarnar, vai ter acesso a um monte de tecnologia lá em cima e vai reencarnar sabendo disso tudo. A gente teve uma entrevista uma vez com o Baltazar, em que ele falava assim pra gente. O Baltazar é um dos espíritos mentores da casa, porque de repente nem todos sabem. Vamos lá, observação. E aí, o Baltazar falava pra gente assim, que as crianças que estavam reencarnando agora, elas não iam aguentar a aula só no cuspe-giz, né? Só naquele giz ali, no quadro negro. Porque elas estavam tendo aula lá na espiritualidade, no PowerPoint, no computador, com um monte de coisa, então elas reencarnavam e queriam isso. Elas queriam alguma coisa colorida, elas queriam alguma coisa mais dinâmica, sabe? Interação. Eu não sei, particularmente naquele dia, quando eu fui embora, eu não sei se eu tive ou não, mas eu fiquei bem consolado, porque eu entendi por que eu tinha preguiça de escrever. Pelo menos uma desculpa para minha preguiça eu consegui. Falei, por isso que eu tenho preguiça de escrever o quadro quando a pessoa está editando. Eu podia salvar tudo. O microfone ali para nossa amiga Vera. Não, mas é bom. Na idade assim, de 7, 8 anos, aí eu queria sempre apertar um botão. Aí tinha um despertador na minha casa, aí eu inventava, fazia quadradinho, bolinha, com papel desenhado e cortado, para eu ficar apertando, porque eu também queria apertar alguma coisa. De repente já trouxe aí disso. E a gente não tem essa noção, né? A gente traz mesmo. Né? E por que não haveria tecnologia no plano espiritual? A gente questionando o Baltazar, ele pegou e falou assim, quando o espírito está muito avançado, muito evoluído, ele não necessita mais de tecnologia. Mas, entre um mundo e outro, ele precisa. Como é que um mundo muito avançado, muito evoluído, vai falar, vamos supor, uma colônia mais evoluída que a de nosso lar? Como é que ela vai se comunicar com a colônia de nosso lar? Aí eu lembro que ele parou para pensar, você lembra disso? Ele parou assim para pensar e falou, olha, o médium aqui, que estava dando a mensagem, uma ocasião até o Valarosa, ele falava assim, eu vou pensar alguma coisa parecida com o que seja aí, porque ele aqui não tem algo na cabeça que possa passar essa ideia para vocês. Mas é como se fosse uma televisão, que as pessoas assistiriam. E aí quando ele falou isso, eu já fiquei maluco, né? Eu pensava assim, mas se a televisão daqui já é boa, já tem até touchscreen, 3D, na época ainda não estava tão em evidência, mas a gente que gosta de tecnologia já pesquisava, já sabia que já estava evoluindo. Eu fiquei pensando, como é que é um tipo de televisão? O que pode vir além da televisão ou uma coisa holográfica? Deve ter alguma coisa bem mais avançada lá, já, e ele se comunica dessa forma. Mas quando o espírito já está bem evoluído, uma dúvida, eu vou passar a palavra para você que eu estou falando demais. Não, é só para a gente avançar para o tempo. Já que você falou em tecnologia avançada, a gente precisa avançar. Só para dar um pouco de minhoca na cabeça de todo mundo, uma coisa que começou a eu comecei a questionar era o Sermão da Montanha. Porque Jesus fala para milhares de pessoas e um dia eu me perguntei, eu falei, como é que ele não usava o microfone? É interessante, né? Jesus não tinha microfone na época dele, como é que ele falou para milhares de pessoas e as pessoas escutaram? Hoje eu não ia ficar nem convidado, colocou um headset, falou e espalhou para todo mundo, sem fio, mas na época não tinha, e todo mundo escutou. Sabia como manipular o fluido. Então, Jesus não precisa de laptop, notebook, tecnologia sem fio, ele já sabe manipular o fluido dessa maneira. Mas agora, nós... É interessante ele falar isso. Agora vocês veem a preocupação do pessoal lá atrás, quando não tinha microfone, né? Como eles construíam os auditórios, né? Os locais de apresentação, onde a acústica pudesse fazer com que o som se propagasse de forma quase que igual para todos, né? Conseguisse atingir lá no final. Era uma tecnologia também aplicada no formato da construção para fazer com que o som pudesse chegar e alcançar todo mundo. Então veja só coisa interessante, de repente éramos nós mesmos, naquela época, que estávamos começando a pensar nessas coisas e colocar em prática.
Tá? Bom, vai começar? Melhor de se falar. Não, tudo bem, não tem problema não. É porque a gente foi pensar lá no Livro dos Espíritos, tá? Na questão 72A, a resposta dos Espíritos a Kardec, quando fala que a inteligência é uma faculdade peculiar a cada ser que constitui a sua individualidade moral. A gente vai poder passar o outro slide, que é a continuação disso, né? E por que a gente pegou isso daqui? Ela está aqui em cima, né? Ficou em cima. Tá meio claro. Não dá de repente para ler daí. Conforme a gente vai apresentando algumas coisas, eu vou ficando em cima. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque ele fala, os espíritos falam da inteligência que é peculiar a cada ser. E o que nós conseguimos entender é o seguinte, que o homem trabalha com a tecnologia porque ele é um ser inteligente. Tá? Se ele vai melhorando os seus processos, vai melhorando a forma de fazer determinadas coisas, ele consegue isso por conta da inteligência que ele possui. O que já não acontece com os outros seres da criação, que não são inteligentes. Mineral, vegetal, animal, né, não tem isso. A gente até, não sei se é o momento, a gente até questionava quando a gente conversava sobre isso. Porque a gente vê assim, não, mas tem uns animais que são muito inteligentes, eles fazem determinadas coisas que, olha, só sendo inteligente. Né? Mas a diferença do animal para o ser humano é que o animal ele pode até fazer alguma coisa que demonstre, vamos dizer, uma certa inteligência. Né? Mas, se você for ver com raríssimas exceções, porque diz a Regina que o cachorro dela é inteligente, sim. Né? Então, com raríssimas exceções, como o Tuti, o cachorro da Regina, os animais eles até fazem determinadas coisas que a gente diz, puxa, tem um processo, uma coisa elaborada e tal, mas aí a gente pegou o exemplo do João de Barro, né? Que constrói lá a casinha dele. Né? Mas há quantos milênios aquela casinha é da mesma maneira? Então a diferença do ser humano é que ele aprimora os seus processos. Ao longo do tempo, ele vai melhorando aquilo. Né? Então a gente vê também, poxa, uma colmeia tão bem organizada, as abelhas trabalhando, fazendo mel e tal. Há quantos milênios que não é daquela mesma maneira, né? Então, eles não têm condições de pegar e elaborar. Não, aqui, de repente eu poderia melhorar, fazendo uma outra saída por aqui, outra por ali e tal, mas eles não fazem dessa maneira. Então o homem não, o homem já quer a inteligência para poder aprimorar os seus processos. Aí essa é a diferença. Então a gente vê o uso da tecnologia é uma condição apenas humana. E aí a gente pegou aqui uma coisa muito interessante que o link não está na apostila, mas vocês podem anotar. Eu depois fui ver isso, não tem o link do Kevin. Não. Então a gente pegou um texto há um tempo atrás, que veio assim mais ou menos por acaso, de um camarada chamado Kevin Kelly. Ele não é brasileiro, né? E a gente ficou surpreso ao ler o texto. Quando vocês vão ver aqui no final dessa parte nossa de tecnologia, tem alguns links que a gente deu que são dicas de pesquisa. Tá? Nesses links a gente pegou do site espiritismo.net. É dica de pesquisa? É, dicas de pesquisa. Não é isso que está o título? Dicas de pesquisa? É. Então o que acontece? É o link do texto do Kevin na página 20. Daí? É 366? Então tem sim, gente. Desculpa, eu aqui vi errado. Na página 20 tem o link. Então, esse companheiro, ele fala algumas coisas sobre a tecnologia que nos surpreendeu muito. Por quê? Não sabemos qual é a religião dele, tá? Mas muita coisa do que ele colocou, fazendo reflexão sobre a tecnologia, vai assim, quase que como sendo resposta dos espíritos, lá no livro dos espíritos, quando a gente vai tratar da lei do progresso. Tá? Então é um negócio assim muito interessante. Então, nós já lemos até algumas coisas que estão no livro dos espíritos, e aí a gente vê e pega aqui o Kevin Kelly falando o seguinte, que tudo que a nossa inteligência produz pode ser considerado tecnologia. Então ele já coloca aí a questão da inteligência. Né? Então, o produto da inteligência é a tecnologia. E ele fala que é tudo, hein?
tudo que a nossa inteligência produz. E aí ele diz também assim, que tecnologia é obra da imaginação humana que afeta o público de forma poderosa. Que não é nada mais, nada menos daquilo que a gente vinha falando aqui no início, né? E afeta de forma poderosa mesmo, algumas coisas muito mais do que outras, mas tem certas coisas que pra gente é comum, porque está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, e a gente não imagina o quanto isso afetou poderosamente na época que foi criado. Então, exemplo, escova de dente. Como é que as pessoas higienizavam sua boca antes? Ou se é que a gente nem pensar mais. Mas teve quem se preocupasse com isso. Alguns não, né? Mas outros se preocupavam. Então passavam um paninho, né? Mas depois via que entre os dentes ficava difícil. Como é que vai ser esse negócio? Então, certas invenções que hoje pra gente são coisas corriqueiras, na época em que surgiu, foi assim uma revolução. Né? Então a gente não se dá conta hoje, mas o que é obra da imaginação humana afeta de forma poderosa a humanidade. A gente sabe que muitas coisas, com certeza, a invenção da roda, meu Deus do céu, né? Como facilitou as coisas, né? Invenção do fogo, descoberta do fogo. Então, nossa, isso é maravilhoso, né? Porque você começou a fazer muitas coisas que você não conseguia fazer antes, né? Mas tem outras situações que passam assim, desapercebidas, né? Porque já está tão fazendo parte do nosso dia a dia que a gente não se nota, a gente não presta atenção. O quanto aquilo ali foi valioso e foi importante para a vida de cada um. Bom, a gente ficou aqui com uma dinâmica que era pedir para que vocês listassem, falassem agora, depois de todo esse conceito que a gente passou de tecnologia, alguma coisa que vocês já tenham feito na vida que envolva tecnologia. Acho que depois de a gente falar tanto, da gente exemplificar, agora com certeza todo mundo se identifica. Agora a Fabiane, a Dona Vera, com certeza agora já começam. Pois é. Consegue listar uma assim? Microfone para quem quiser falar primeiro. Fabiane. Bom, eu sou nutricionista de produção de uma cozinha industrial. Então, eu imagino quanto eu uso a minha tecnologia. Desde fazer o cardápio, desde fazer pedido, tudo. Então, eu uso a tecnologia. E como é que você se vê sem isso hoje em dia? Se não fosse dessa maneira, eu não sei que tecnologia você usa, mas se você não tivesse, não, como é que seria? No hospital público, a tecnologia que eu falo de computadores é precária. Realmente é calculador e iPad. Mas se você trabalha num local que te dê suporte, já tem alguns programas que te dão quase tudo na mão. Que facilita, né? Porque de certa forma, mesmo lá onde é precário, você tem a tecnologia do papel e do lápis, ou do papel e da caneta. Né? Porque imagina se não tivesse. Estou fazendo um cardápio, tenho que correr para ver se a cozinha está provar comida para levar para o paciente. Então você realmente com uma assim, eu acho que a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia é bom pro bem. Mas muita gente, como a gente viu no repórter, eu acho que foi ontem, que foram assaltar a casa de um rapaz e por causa de um iPad, eu acho, né? Localizaram os ladrões pelo celular dele. Então, pro bem eu acho que é ótima a tecnologia, mas também pro mal acho que destrói muita coisa. Isso vai ser um assunto daqui a pouco. Mas a Dona Vera quer falar de alguma coisa que ela já fez envolvendo a tecnologia. Eu trabalho com crochê. Então eu desenvolvi um tênisinho há alguns anos, que é uma graça. Então tudo na minha cabeça, eu mentalmente desenho e vejo a quantidade que vai encaixar e dar tudo certo. Viu? Usando a inteligência para produzir alguma coisa. Mais alguém quer falar sobre alguma? Vamos, gente. Essa semana nós estávamos até discutindo a respeito disso, né? Porque como eu sou professora há muitos anos,
eu me habituei a fazer cadernos de planejamento. Né? Então eu tenho uma enormidade de cadernos de planejamento que foi ficando com o tempo. Com a agilidade, com o tempo, né? eu não mensuro mais a ideia de estar de novo com esse caderno de planejamento. Eu uso hoje um netbook. Esse netbook me acompanha a cada aula que eu dou e a gente vai se aprimorando cada vez mais. Quer dizer, esta tecnologia agiliza, quer dizer, o meu caderno era um tipo de recurso. Hoje eu tenho outro tipo de recurso que agiliza a minha vida. Por exemplo, como hoje eu estou com várias turmas para trabalhar, eu transformei todo o meu conteúdo programático de cada turma em PowerPoint. Então isso agiliza a minha vida. Se eu vou para a aula, eu não consigo mais, e eu passei até um tempo com dificuldade de escrever, de tanto que eu digitava. Isso acontece com a gente. Então a gente acaba perdendo essa referência. Né? Agora, eu acho, na realidade, como a Fabiana falou, que essa tecnologia, ela serve, é um recurso, é um tipo de recurso, né? É um tipo de recurso. Quer dizer, nada impediu a dona Vera de fazer lá o esquema dos crochê dela, do tênis dela, né? Pelo fato dela não ter acesso ao computador, né? Eu acho que não existe uma máquina de crochê, exatamente. Né, dentro do cálculo, exatamente, ela foi fazendo isso. Então eu acho que essa tecnologia, na realidade, ela veio facilitar a vida da gente. E eu achei uma coisa assim bastante importante, eu vou falar pouco, sabe? Os olhos falando. Tudo bem. É rapidinho. Vocês, quando nós estávamos falando ainda agora sobre as crianças, eu tenho 2 netas. E é impressionante, a mais velha, ela é muito dinâmica, né? E ela tem 4 anos. E ela tem esse acesso, ela viu uma vez, ela vai, liga, desliga, monta, desmonta, com a maior facilidade. Mas o que me chama muita atenção é a mais nova, com 1 ano e 6 meses, que ela, talvez até mesmo pela convivência que ela tem com a irmã, ela acessa qualquer negócio com o dedinho. A mão dela, ontem eu estava vendo uma mão dela, é do tamanho do meu dedo indicador. É do meu dedo indicador. E é impressionante como ela acessa as coisas, ela liga, desliga, ela pega o meu celular e ela vai direto à música. Ela tem 1 ano e 6 meses. Já está trazendo mesmo. Eu nunca sentei com ela para ensinar a ela a colocar isso. Né? E ela sabe onde coloca o celular? Numa boa. É só isso, né? Quem mais gostaria de falar? É interessante que a gente está montando o estudo porque a gente pensa em alguma coisa e a princípio já está tudo fechado na cabeça, ensinando o que a gente vai fazer o estudo. E a gente vinha estudando há 1 ano e quando a gente sentou para montar a apresentação, o PowerPoint, aí surgem os assuntos que a princípio não tem nada a ver, né? Se a gente não tiver também esse dinamismo, né, de chegar, nossa, eu não tinha imaginado essa ideia, a coisa não flui. Isso é uma das coisas legais também que a tecnologia está trazendo para todo mundo, é o conceito de compartilhar. Hoje em dia é muito mais, eu acho que muito mais gritante, fica mais em evidência como é que as pessoas estão compartilhando e a necessidade que existe. A gente não tinha uma ideia, né, até então, de que compartilhar era importante. Eu lembro que uma coisa própria, uma coisa pessoal que eu fiz quando estava estudando isso daqui, foi eu quis começar a listar quantas pessoas existem entre uma cadeia de comprar uma comida e comer. Então eu coloquei primeiro a pessoa comprando, depois a pessoa comendo, e comecei a puxar um monte de ramos ali. E eu fiquei maluco, com um monte de gente que tem. E a tecnologia traz isso mais à tona porque mostra, olha, você não está fazendo isso sozinho. Por exemplo, a pessoa que estiver assistindo esse DVD, no futuro, ela vai achar que a princípio só tinham 2 pessoas aqui fazendo esse estudo, mas vocês que estão aqui presentes estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 dando suporte para nós. E por aí a gente já começa a quebrar um pouco aquela ideia de que a tecnologia está roubando o meio preto. Não está. Você vai se adaptar a uma nova realidade. Você vai continuar importante, ou mais importante até do que você
que você fazia. Mas esse título, a tecnologia das escolhas, a gente tirou isso muito do texto daquele Kevin Kelly que a gente falou, e pegando também na codificação espírita, principalmente no livro dos espíritos, algumas coisas que convergiam, né? E a gente foi perceber isso aqui, uma coisa muito interessante que surgiu nas nossas meditações. Vocês veem que as pessoas têm a tendência de se agrupar em grandes cidades, né? Por que essas coisas acontecem? As pessoas resolvem ficar todo mundo juntinho. De repente, não era melhor ficar mais no interior mesmo, uma vida mais pacata, tranquila, não ter estresse de trânsito? Por que será que a gente... Acho que é, na minha opinião, por isso não vem das indústrias, assim, vem da era da indústria industrial. A gente poderia colocar uma indústria do interior, tá? Hoje a gente já tem bem estruturado a cidade, Rio de Janeiro, né? E tudo mais. A gente poderia pegar alguma empresa que esteja alocada lá no centro da cidade, alguma grande empresa, vamos supor, uma filial da Microsoft que fica ali na Rio Branco. A gente poderia colocá-la lá em Magé, ela ia continuar funcionando, não ia parar de funcionar, né? Porque teria como mandar e-mail, teria como fazer um monte de coisa que faz na cidade. Mas talvez o que faz eles se alocarem lá no centro da cidade? Fala aí, Estevam. A Petrobras, que montou todo um parque em Macaé, que possibilitou todo um crescimento na região dos lagos. Há uns 10 anos atrás, aquilo lá era muito vazio e agora está super povoado. Com certeza. Então, o que a gente conseguiu pegar quando a gente viu essa situação, essa questão, é exatamente essa facilidade de quando você tem muita gente junta, você conseguir desenvolver sistemas, tecnologias que melhorem a vida de todos, ou seja, daquela comunidade como um todo. Porque é o que o Fernando estava falando. Quando a gente vai começar a analisar um processo e outro, ou a utilização de alguma coisa na nossa vida ou outra, a gente identifica que aquilo ali não surgiu apenas na cabeça de uma pessoa. Houve a colaboração e a contribuição, mais para frente, a gente já está até queimando etapa, de várias pessoas. Você às vezes pensa, né? Só um sentido, já te passo a palavra. Você pensa assim, em fazer uma determinada coisa para melhorar a tua vida, né? Então, vamos dizer, o cara é baixinho, aí ele pensou que tem que ter um banquinho para ele poder ficar um pouquinho mais alto, para poder os outros verem ele melhor. Então ele pensou, poxa, vou botar alguma coisa aqui para eu subir. Aí ele pensou, de repente, numa latinha, botou a latinha e ficou em cima. Atendeu o objetivo dele? Atendeu, legal, tá podendo ver melhor, os outros estão podendo ver o melhor. Mas aquilo está incomodando, porque ele está meio equilibrado ali, alguém chega, por que você não faz com 4 pés o negócio? Entendeu? Porque distribui aqui o peso, de repente a lata caiu em algum momento. Então você vai vendo que a contribuição de todos, né, facilita o desenvolvimento de alguma tecnologia nova. E isso só pôde acontecer, principalmente no passado, com todas as pessoas fisicamente juntas. Né? Hoje ele falou, eu posso a empresa funcionar por e-mail, mas naquela época não. Então tinha que estar todo mundo efetivamente junto. E a gente vê que hoje, antes de passar por isso, até hoje ainda, porque a gente fala que não, a gente tem condição de fazer videoconferência, que não sei o que e tal, mas ainda não é algo do dia a dia e comum para todos. Né? Nós já temos ferramentas que facilitam isso, mas ainda não está o acesso de todos. E então a gente vê o seguinte, que a gente tem a possibilidade de, quando está todo mundo ali junto, de poder um contribuir com o outro, né? E você facilitar o desenvolvimento de algum processo. Quer falar mais alguma coisa? O Luiz vai falar um pouquinho de falar. Só para a gente colocar essa questão aí, né, como você falou, a gente pode retroagir um pouco mais e não procurar só o sentido por que as pessoas procuram se agrupar em grandes cidades, mas porque as pessoas procuram se agrupar. Né? Se a gente for notar, no próprio processo de evolução da humanidade, a gente teve aquilo que a gente chamou de revolução da agricultura, né? Quando o homem era nômade, né? Ele ficava pulando de lugar para lugar, né? Procurando ali atender as necessidades mais básicas, né? Que são a alimentação. E o que aconteceu? A partir daquele momento onde o homem conseguiu, digamos assim, domar de uma certa forma esse processo, né, de produção e
não só de comida, mas também, como falou a respeito do fogo, ele conseguiu dominar os animais, aquilo tudo, né, de criar, se fixar no solo. Isso deve ser o primeiro rudimento que a gente tem de civilização. Aquela questão que as pessoas elas começaram a se agrupar e, logicamente, esse contato, principalmente numa época que ainda não havia escrita, né, que a cultura era passada de forma oral, então esse processo facilitou muito a evolução do homem, porque ele começou a sentir necessidade, por exemplo, de defesa. Então criaram-se os primeiros, digamos assim, soldados, entre aspas, que tinham como função defender aquele clã, por aí vai. E aí você começa a ver a divisão de tarefas começa a ficar bem definida, né? As mulheres cuidavam da agricultura, aquilo tudo, então o primeiro rudimento realmente de civilização a gente pode dizer que começa com essa fixação do homem. Ele falou uma coisa interessante, que é o seguinte, que tudo começou assim mesmo, né? O Fernando já tinha falado lá das cavernas e tal, e o ser humano, ele percebeu que para determinadas coisas, sozinho ele não conseguiria fazer. Então, por exemplo, ele antes ele se abrigava nas cavernas, né? Mas depois ele começou a construir, viu que ele podia fazer, não tinha caverna para todo mundo, né, gente? Então ele tinha que brigar pelas cavernas lá e defender a sua família, depois uma sociedade um pouco maior. Mas aí ele falou, vamos construir um abrigo, né? Agora, alguém até constrói uma casa sozinho, mas demora, né? Então, se ele se junta com o outro, ó, somos 10 pessoas, nós 10 vamos construir 10 casas, não vai ser mais fácil? Então, os 10 constroem essa, é do fulano. Agora vamos construir uma outra e por aí vai. Então, eles veem que juntos eles conseguem muito mais. E fora, antes de passar aqui para o nosso amigo, que também depois, com o avanço de tudo, a gente vê que as pessoas costumavam ainda se manter juntas, porque juntas elas conseguiam até culturalmente acesso a certas coisas que afastadas elas não conseguiam. Então, até bem pouco tempo, vocês veem assim, que as pessoas até falam, não, poxa, vou morar lá no interior e se quando eu quiser ir ao cinema, ir ao teatro, onde é que eu vou? O que eu vou ver? Não. A gente às vezes aqui fala, puxa, em São Paulo tem mais opções do que aqui no Rio de Janeiro. A gente ainda fala isso aqui, né? Então, quer dizer, mesmo estando numa cidade como o Rio de Janeiro, a gente teria vontade, puxa, por conta daquela peça eu até queria morar lá, porque aí eu teria acesso àquela situação. Evidentemente que a gente vai vendo que com o desenvolvimento da tecnologia, daqui a pouco o teatro pode ser na minha casa, né? Eu não preciso, eu quero acessar aquela peça, eu não preciso ir fisicamente lá no local, né? Então tem essa possibilidade. Fala, Ivan. Lembrando aqui de uma palestra que eu assisti do Zagoris, ele falava de um condomínio em que as pessoas chegaram à conclusão que o gasto de água estava sendo muito grande, porque cada um tinha só lavadora, né? Todos tinham, quer dizer, um gasto maior, porque cada um gastava energia e água para manter. Então, o síndico lá, ele resolveu montar uma lavanderia no prédio, assim, no condomínio. Quer dizer, todo mundo resolveu. Então, isso tem a ver, lembrando disso, isso tem a ver com o fato das pessoas terem necessidades comuns. Se unem porque tem necessidades comuns e o contrário também é verdadeiro. As pessoas, por se unirem, passam a ter essa necessidade. Então, seria o motivo, né? É um bom exemplo. Um bom exemplo. O empreendedor é justamente essa pessoa, né? O empreendedor geralmente é aquela pessoa que vê a necessidade comum a todo mundo e cria uma maneira de integrar isso para estar o maior número possível de pessoas que tenham uma necessidade próxima. Então, agilizando porque o nosso tempo está atropeladíssimo. Vamos lá. Isso a gente já falou. Ou não? Oi? Meia hora. Vale. Obrigado, Estevam. A gente já falou, né? Porque quando a gente está junto, a gente não só usufrui daquilo que está à nossa volta, como a gente também auxilia, né? Compartilha e usufrui. Escolher a distância foi o que eu falei. No tempo que a gente está vivendo esse processo de transformação, muita coisa que antes a gente precisava estar junto, fisicamente, agora a gente não precisa mais, né? Mas é aquela coisa, a gente brincava, tá legal. Então agora eu quero aprender outro, que aqui está muito confuso, muito complicado, mas não, eu tenho internet lá.
Tem a TV por assinatura? Não? Agora então eu vou falar. Então, Eu estou no interior. Em janeiro agora, janeiro, fevereiro, né? Nós fomos a Fortaleza. Não sei se vocês já vão daquele comercial dos Correios, que o rapaz cuidava tanto de tudo. Ele falou assim, vai chegar em Jijoca. E nós fomos a Fortaleza e nós fomos em Jijoca de Jericoacoara. Gente, lá, não sei se vocês conhecem, não tem asfalto. Aí eu falei assim, mãe, eu tô sentindo tanta saudade da assim, a gente fala tanto de que quer viajar para conhecer, mas se tu sente falta realmente da cidade que tu mora, das coisas que você faz, da internet que você usa. Eu não posso colocar uma sandália porque não é areia, não tem asfalto, como assim? Entendeu? É engraçado isso. Mas o mais engraçado foi perceber. E como as pessoas vivem bem lá como se fosse. E o mais engraçado é que quando você chega nesta cidade, você observa que eles têm contato com o mundo através da tecnologia. A cada esquina tem uma lan house dentro de Jericoacoara. Mas aí os europeus que ficaram lá e que investiram. Então a gente começa a observar que em breve Jericoacoara vai deixar de ser realmente aquela cidade que todo mundo gostaria de sair para descansar um pouco, né? Virou o grande centro. Agora a gente vai chegar num momento, como tudo, né? A gente vai ter que chegar numa noção de equilíbrio, né? Porque também, por exemplo, eu particularmente coloquei internet no celular um pouco atrás e tirei, porque eu estava ficando incômodo, né? Assim, eu não sou ansioso, não sei de calma e tal, né? Então com a internet no celular a coisa não parava, eu estava na aula, eu tocava e eu queria responder, né? Então eu tirei, mas em contrapartida, o problema que me causou é o seguinte, aí eu ligo o plano pré-pago, e agora quando eu quero fazer alguma ligação, eu tenho que ir no orelhão. É um horrível, sabe? Claro que eu vou chegar no terreno para fazer o plano, o equilíbrio que é mas sem saber usar, sem internet, mas assim, tenta dar um passo atrás, né, do que a gente estava acostumado a fazer, para ver como que incomoda. É muito cômodo. É muito cômodo ter que ir no orelhão para fazer uma ligação, sendo que era só puxar do bolso e fazer. Então a tecnologia vai propiciando isso. De uma certa maneira vai empurrando a gente um pouco para frente também. Então vamos para frente. Isso é bom. Vamos para frente. Deixa eu explicar o que é isso aqui antes. Isso daqui dá uma estranheza na nossa cabeça, né? Mas eu achei bárbaro. Isso daqui é uma botinha, né? Como se fosse uma bota. E o que é isso daqui? Isso aqui é um lápis. Isso daqui é um grafite de um lápis. Eu achei isso lindo. Tem um artista, e se procurar na internet, não lembro com que nome agora, mas vocês vão ver várias obras desse artista. Ele desenha castelo na ponta do lápis. E como a gente entra num momento em que a gente vai falar de aptidão, isso daqui foi o que me veio à cabeça porque eu achei fenomenal. O que a criatura consegue fazer com um grafite? Como que tem espaço para todo mundo? Tem diversas aptidões, a pessoa não precisa só saber mexer no computador. Quando a gente sabe mexer no computador, você faz outra coisa. As aptidões estão aí. Vamos lá, Jair, então. Não, isso é o que a gente falou já, né? Então, aí a gente pega agora o texto do Livro dos Espíritos, falando exatamente sobre isso, que é o tal do compartilhar, né? Você usufruir e compartilhar. A interação das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer para os desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Então, é uma troca. Então, por isso que as pessoas precisam ir em sociedade, né? A gente não fala sobre isso, né? Então, e aí a gente vê que com isso, o ser humano também se desenvolve muito mais rapidamente. Você sozinho, eu não sei como é que acontece com vocês, mas quando eu estou estudando sozinho, eu tenho um entendimento. Mas quando eu estou estudando em grupo, quando um fala uma coisa, o outro fala outra, o nosso entendimento amplia. Porque uma coisa que você não tinha pensado, o outro pensou. E aí vai acrescentando naquele seu cabedal de conhecimento. Sozinho, ele é um pouco do bicho. Isso. Ele abrangendo mais as pessoas, né? Ele toma ele a solidariedade. Isso aí, com certeza. Então é isso, vamos lá, seguindo. Aqui era só essa questão da escolha, né? Que a gente fala, porque o tema lá é a tecnologia ampliando nossas escolhas.
E ali Kardec pergunta como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral. E os Espíritos falam, tornando compreensíveis o bem e o mal, o homem pode então escolher. Então a escolha faz parte do dia a dia nosso, de seres humanos. Então a gente tem aí as opções à nossa frente, as possibilidades na frente dos nossos olhos, e a gente vai ter que escolher. Mas a gente só pode fazer isso a partir do momento em que a gente ou busca ou que ela é oferecida para nós. E quando a gente está junto com outras pessoas, a gente tem uma gama de possibilidades muito maior, né? Também para errar, né? Mas tem certos momentos que somente errando a gente consegue aprender. Não é que isso seja necessário. Eu poderia, né? Os Espíritos já diz que a escolha é minha. Eu poderia não errar. Mas só que em alguns momentos, como eu tenho uma série de situações, é até natural, não obrigatório, que eu cometa um erro. Mas depois eu vou refazer aquele caminho. Esse erro que a gente está falando aqui, dá para mostrar que é a questão de usar mal algum conhecimento. Né? Porque errar é processo nosso. Essa questão de certo e errado não dá muito para a gente avaliar. Eu acho que talvez, em vez de a gente ficar pensando em fazer isso, isso é certo ou errado, acho que se a gente trouxesse o conceito de bem e mal, fica um pouco mais fácil. Isso é bom, isso não é? E aí, naturalmente, a gente chega um momento que uma coisa que a gente fazia, a gente achava que era bom, o momento não é mais. Né? Ou é, mas já dá para fazer de outra forma. A gente vai, naturalmente, adaptando. Deixa eu só falar rápido antes de dar aqui um exemplo que me veio à cabeça. Nessa questão de escolha, eu lembro um tempo atrás, eu viajei, e no lugar onde eu estava, a gente tinha acesso você queria se transportar pela cidade, você entrava na internet e lá tinha todos os ônibus que passavam naquele local, naquela cidade, o horário, e o sistema lá perguntava para você pela internet que horas você queria estar em tal lugar, que horas você queria sair da tua casa, e como lá, na verdade era na Nova Zelândia, eles são colônias inglesas, então eles têm um negócio com horário muito rígido, essa palavra. Então eu podia colocar lá, eu quero chegar em tal lugar, tal horário. Ele me dava opções, que horas que eu ia ter que sair de casa, qual ônibus eu ia poder pegar, de que maneira eu queria ir, ou seja, ele ampliava minhas escolhas. Você quer ir como? Mais rápido, de uma forma mais barata, assim, assado, me deixava escolher, né? E é isso que a tecnologia faz. Ela não é a intenção da tecnologia, não é impor alguma coisa a uma pessoa e falar, é assim, faça. E pelo contrário, você também pode fazer dessa maneira. O que você vai escolher? O que você acha melhor? Vamos adiante. Progresso. Também está nesse mesmo esquema, mas é uma coisa interessante que é o seguinte, né? Isso é uma questão que vai ficar para o pessoal digerir na sua própria mente, né? Mas que é o seguinte, né? O que deveria mudar, né, no planeta, em função até do que já foi dito, né? Que o uso que a gente faz da tecnologia, né? Então podemos dizer que o mundo ainda é muito mais primitivo. Aí a gente chega lá na questão da lei do progresso, onde a gente fala do mundo primitivo e do estado de natureza, né? Que é uma situação que nós já não comportamos mais, né? Fala um pouquinho sobre isso. Acho que todo mundo fica bem incomodado quando a gente vê alguma coisa que choca, né? Alguma notícia que choca. Por exemplo, vou dar um exemplo até pessoal. Uma coisa que me deixa muito chateado, né, é quando eu vejo alguns jornais, umas notícias tão esdrúxulas na capa, passando, virando fulano, deu presunto fulano, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso incomoda, isso me incomoda, né? Há quem compre, há quem leia, né, e até a gente até compreende que essas pessoas gostem, e sabe-se lá, Deus, por que isso está sendo levado a ela. Talvez, se essas notícias dessa maneira, como é colocado, não chegassem a essas pessoas, né, elas nem se despertariam pelo hábito da leitura. Então, mal ou bem, né, aquelas pessoas já estão tendo a vontade de ler e se informar. Então, mais adiante, o próximo passo, né, como a lei de progresso, essas pessoas vão ter necessidade de algo melhor, de algo mais interessante para ler do que só aquele tipo de notícia. Mas já está se usando de uma tecnologia, que é o meio impresso, né, e o meio digital também, pela internet, para levar aquele tipo de leitura a alguém.
incomoda. Né? As pessoas geralmente que leem, não necessariamente leem porque gostam, às vezes leem até falam mal, é que é absurdo isso existir, mas está incomodando. Né? A gente vê que isso não está mais compatível com o nosso estado de natureza. A gente já lê, já fica chocada, já tem o impulso de querer melhorar ou de não querer nem mais fazer aquilo. Nós, em outros momentos, estávamos fazendo. Então, isso, a lei do progresso é real, ela existe e está dentro de nós. Quando a gente chega num determinado ponto, num determinado estágio, geralmente a gente quer algo melhor, a gente quer avançar. Isso é do ser humano. Eu já sei fazer isso, agora quero fazer alguma coisa diferente. Já fiz esse aprendizado. Como nós fizemos até quando a gente estava falando de João de Barro. Né? Ele automatizou algumas coisas, ele automatizou aquela maneira de produzir aquilo. Né? E depois, na linha do progresso, vem como outro tipo de animal, realiza outras coisas. Né? Mas, por exemplo, João de Barro já automatizou o batimento cardíaco dele. Ele não fica fazendo a casa pensando. Nem nós aqui. Ninguém aqui está preocupado, tomara que não, com o seu batimento cardíaco no seguinte: tomara, bate agora, não bate agora, não bate. A gente automatizou. Existia um momento que nós precisávamos estar preocupado com isso. Agora, a gente automatizou e a gente pode ficar, digamos assim, livres para investir no espírito. Porque a tecnologia também proporciona. É isso, na verdade, transformar. No Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário na pergunta 776, que o homem sai do estado primitivo, né, do estado de natureza, através do progresso da civilização. E aí o Kevin Kelly fala uma coisa interessante naquele texto que a gente botou o link aí, que civilização é tecnologia. Tecnologia é a obra acumulativa agregada da imaginação e da invenção humanas. Legal isso. Agora, se civilização é tecnologia, eu poderia dizer o seguinte, que o homem sai do estado primitivo através do progresso e da tecnologia. Não é essa a realidade, né? O que acontece? Ela disse que é mais ou menos. Então o microfone aí para ela dizer o que é mais ou menos aí. Vamos lá. Qual o seu nome? Leila? Bom dia. Antes você estava falando ali da questão da convivência, da moralidade. Então, ali na civilização, tecnologia e ética, cultura. Mas então, isso é o próximo passo. É porque, vamos lá, segue lá. Isso daqui é a conclusão, que o Jesus falou, né? A tecnologia é uma dessas ferramentas. Pois é, isso é até interessante a gente falar. É uma das ferramentas, acho que seria muito. É uma grande nossa pode falar, a tecnologia é a ferramenta, não é a ferramenta, é uma das. Então é uma maneira como a doutrina espírita não é a maneira de fazer o espírito evoluir. É uma das maneiras do espírito evoluir. E aí, como é que a tecnologia ela pode produzir tanto mal? Como é que a gente chega nesse patamar onde grandes mentes, espíritos com um alto grau de intelectualidade produzem ferramentas de uma maneira perversa? Né? E aí é o que Kardec, ou melhor, o que os espíritos respondem a Kardec aqui, né? Na questão 846. Né? Para que a gente precisa distinguir as faculdades morais das intelectuais. Então, se um homem tem um instinto do assassino, é com certeza seu próprio espírito quem possui e quem nos dá, não seus órgãos. Porque tem gente que diz, né? Não, mas eu sou assim mesmo, meu corpo é assim, né? Eu tenho essa tendência, né? A carne é fraca. Falou tudo, Luiz, a carne é fraca. Como a gente utiliza essa desculpa, né? Dizendo que não, mas é porque eu sou assim mesmo, né? Não tem jeito, foi sem querer querendo, aquela velha história que a gente conhece daquele seriado. Então, na realidade, a gente sabe que é o próprio espírito que conhecendo, tendo conhecimento do bem e do mal, faz as suas escolhas. Não foi o que a gente viu antes? Né? Que a gente tem a possibilidade de fazer essas escolhas, como é não ficar aqui embaixo para não bater com a cabeça, mas eu não faço aqui não. E aí, uma coisa que a gente pensa é o seguinte: até para a gente estar na casa de Leon Denis, faltando algumas semanas para o encontro de Leon Denis, é interessante a gente falar talvez um pouco dele. Há alguns anos atrás, bastantes anos atrás, existiu um guerreiro em que, na hora que ele ia duelar com os romanos, né, e ele era de uma tribo que
eles geralmente não duelar só com espada. Né? Os romanos viam, com todo respeito, cheio de frescura lá, de escudinho, com um monte de coisa, com capacete, não sei o que lá. E aí, esse espírito específico ele inventou uma arma tão pontiaguda a ponto de que quando ele jogasse no cérebro, na mente daqueles romanos, perfurasse o capacete e ele conseguisse matar, né? Ele usou a mente dele, o conhecimento e necessidade daquela época e criou esse tipo de arma. E por revelação do Altivo, que passou para Chelsea Moreira, e a gente escutou da Chelsea Moreira, né? Que Leon Denis é uma das reencarnações de Decision Tomix, que foi um grande guerreiro celta da antiguidade, e que ele teria inventado essa arma na antiguidade. Então hoje a gente está na casa de um espírito de uma alta envergadura moral, com amplas conquistas morais, né? Mas que em determinado ponto da sua existência usou a sua inteligência e produziu isso. Dizem que por isso até que o ponto de Leon Denis é tão forte em cima do pensamento, da cabeça, porque ele haveria ajudado a destruir algumas por aí, né? Então, mas era o momento. Isso daqui talvez seja até legal da gente falar, porque às vezes a gente faz algumas coisas nas nossas vidas, a gente fica se culpando tanto, remoendo, né? E a gente vê que é pra frente, é progresso, toca pra frente. Criou, produziu tanto mal, mas não tinha noção do que estava fazendo naquele momento e depois utilizou todo aquele potencial dele de espírito para dar a volta por cima e para fazer tudo que tem feito. E nós sentimos isso na pele por estarmos aqui na casa dele, né? E aí o Kevin Kelly complementa, dando uma resposta que parece até espírita. Olha lá, a resposta correta a uma má legislação não é ausência de legislação, é sim uma legislação melhor. A resposta correta a uma ideia ruim não é parar de pensar, é uma ideia melhor. A resposta correta a uma tecnologia ruim não é parar a tecnologia, é uma tecnologia melhor. Então, quando às vezes as pessoas questionam, poxa, mas a tecnologia, está sendo usada aí para o mal, Santos Dumont até se converteu ao suicídio quando viu a invenção dele, o avião ser usado na guerra. Eu acho que também depois escreveu o presidente americano ali que colaboradores de invenção da bomba atômica. Depois escreveu o presidente americano para parar com a tecnologia. Então você vê, na realidade a tecnologia em si ela é neutra. Agora, o que o homem faz da tecnologia, aí é que é outra coisa, né? Então você vai ver que o homem vai estar revestindo a tecnologia do que está dentro do sentimento dele, né? Que está dentro do coração dele, que ainda é um mundo inferior. Agora, então é o que o nosso amigo Kevin fala. Você tem que usar uma tecnologia melhor se você estiver vendo que aquilo traz um resultado ruim, né? Que vai produzir um mal e não parar, porque é aquela história que a gente viu na década de 60, né? Pessoal, eu nasci na década de 60, eu era criancinha, né? Mas eu ouvi falar e vi ainda alguns hippies, né? O que o hippie falava? Não, nada desse negócio de civilização, de muita coisa, tem que voltar ao estado de natureza, gente, não dá mais. Então você vê que isso aí não foi para frente. Porque vê lá, a gente falou da escova de dente, da pasta de dente, não dá para ficar sem, gente, né? É complicado, não tomar banho, né? Não é um negócio complicado? Tem gente que ainda acredita nisso. A gente faz força para nós. Já eu sempre fazer. Vou deixar eu fazer duas perguntas, pode ser agora? Pode ser agora, pode ser. Agora é o final. Pode fazer. Assim, dentro de tudo que eu falar que você fez ouvindo, eu queria saber um grau, assim, é sabido, né, consenso da humanidade que nos 50 anos, 60 anos para cá, houve um boom das invenções, nós chegamos a um patamar muito elevado nos outros 1.500 anos quando Cristo veio à Terra. E em que grau a espiritualidade tem influenciado nesse advento, nesses novos adventos da tecnologia? A gente vê o seguinte, porque com certeza, isso é uma certeza absoluta, que é um ponto até de fé. Não, assim, sem querer te cortando, a gente escuta muito, né,
muito falar que desde de 1950, da final da Segunda Guerra, que teve esse incremento, né? O processo foi mais, a velocidade foi maior. Aí a gente vê histórias, teorias, assim, a conspiração ou não, cada um pode acreditar do jeito que quiser. Sim. De a gente ter a ajuda de pessoas não, de extraterrestres, mas pelo meu ponto de ver, acho que ajuda e influência da espiritualidade. Essa é a questão. São extraterrestres mesmo. Então vamos lá. Uma coisa que é base é a seguinte: se existe esse desenvolvimento da tecnologia, é porque é permitido por Deus. Tá? Então isso aí é um ponto básico para nós. E se é permitido por Deus, é para o nosso bem. A gente pode não entender num primeiro momento, a gente pode não conseguir captar mentalmente o porquê daquilo acontece, até porque muita coisa acaba levando o mal ao mal, né? Mas é um mal momentâneo, né? Vamos chamar assim, um mal aparente. Mas na realidade a gente tem que ter como base que isso é permitido por Deus para o nosso bem, enquanto espíritos imortais que estão em um processo de evolução. Partindo desse princípio, aí a gente pode ver uma série de coisas. Primeiro, sabemos que na casa do Pai há muitas moradas, sim, né? E a gente sabe que os espíritos então estão em níveis evolutivos diferentes. Volta e meia, para auxiliar no progresso, para dar um empurrãozinho, os espíritos programam a encarnação de alguns outros espíritos que já têm um desenvolvimento maior, ou quer seja tecnológico, quer seja moral, né? Então vocês veem que foi permitido nesse último século passado, que muitos espíritos reencarnassem para dar uma propulsão, uma força nesse desenvolvimento. Então, por que junto não acompanha o moral? Aí é uma questão da nossa escolha também, enquanto seres humanos, enquanto humanidade, né? Mas isso não impede que o progresso intelectual se faça. E a gente até viu, né, que o progresso intelectual acaba depois arrastando o progresso moral, né? E facilita o progresso moral. Aí, pode ser que sim, que possam haver seres de outros ordens que venham ajudar nesse processo. Inclusive, se vocês tiverem acesso à possibilidade de ler um livro recente agora, do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, a Transição Planetária. Ele fala exatamente desse momento atual, onde ele cita lá, ele acompanha a caravana de seres de outro orbe lá, que é de Alcíone, não é isso? Das Pleiades, que estão reencarnando agora em massa no nosso planeta para auxiliar no nosso progresso moral. Então já houve a fase dos que reencarnaram para auxiliar e dar um impulso no progresso material, e agora está reencarnando em massa espíritos de outros planetas também, que estavam vivendo recentemente em outros planetas, mas que também outros do nosso orbe já mais evoluídos, que para dar essa força, né, esse impulso aí no nosso progresso moral também, para que a gente possa, nessa fase de mudança, que não é uma coisa instantânea, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, possa dar uma aceleradinha, né? Porque a gente está meio preguiçoso aí nesse processo todo de aprendizado moral. Exatamente. A gente para a nossa moral. Isso, mas é também nessa fase que muitos de nós também seremos exilados para outro planeta. Vai virar missionário em mundo de provas e expiações. Isso, exatamente. E aí você tinha mais duas perguntas? Não, a segunda foi respondida agora na moral, e a terceira, assim, dentro dessa questão a gente vai conseguir equilibrar daqui a 2 anos a moral com a inteligência. Assim, no modo de ver, não podemos mais regredir. A tecnologia vai lançar mais e mais e mais, né? Regressão não. Isso, a energia, assim, ela passada para a gente no meio tecnológico, nós somos energias, diversas energias. Vai substituir, assim, vai substituir a troca de fluidos humanos, ou seja, a gente já vê no site do próprio centro, do próprio Leão Denis, que já tem palestras que a gente já ouviu pela internet, as pessoas podem acompanhar, e tem momentos que passa. Assim, a questão, mais uma curiosidade,
vai poder, a tecnologia vai ser um meio de troca de fluidos. Olha, de troca de fluidos a gente vai ver no futuro, vai saber no futuro. Agora, o que nós já sabemos hoje, e é uma recomendação quando a gente faz a transmissão pela Rádio Rio de Janeiro, pela internet, que as pessoas se concentrem em casa na hora do passe. Porque essa energia, ela vai não por meios tecnológicos, né? Mas ela vai, quer dizer, uma tecnologia espiritual. Depende mais da nossa pela nossa mente. Na verdade, o guia espiritual, a pessoa provavelmente não está assistindo a palestra sozinha, né? Ela está ali, o guia espiritual está do lado. Pode dar o passe nela. Pode dar o passe. Mas ela também é assim. Mas como ela vai conseguir isso? Ela se concentrando, ela colocando numa posição mental receptiva ao recebimento daquele estudo. Então, agora eu entendi a questão eu aprendi aqui no curso, o telefone sempre toca de lá para cá, né? Aqui para lá. Bom, você tem que se colocar à disposição. Isso. Uma coisa boa da gente frisar é que, ainda mais aqui na casa de Leonardo, que a gente investe pesado nessa questão de tecnologia, de transmissão e tudo mais, o objetivo não é fazer com que a pessoa não venha à casa espírita. O objetivo é fazer com que a pessoa possa, em outros momentos, desfrutar também do que tem aqui. Não é para a pessoa, não vai na casa espírita, agora você pode assistir de casa, não. Mas se tiver com uma dificuldade alguma, choveu muito, alagou, enfim, qualquer coisa do tipo, ou tem um programa que eu não acho legal na televisão, eu vou assistir um programa espírita. Porque a casa espírita sempre será necessária. Mas a pessoa agora pode assistir a palestra também no trem, no ônibus, coloca no MP3 e escuta uma palestra qualquer, né? O objetivo não é tirar ou acabar com a casa espírita. Então, ver o que é o próximo que a gente vai fechar. Aí é o seguinte, o nosso tempo acabou. Tá? O nosso tempo acabou, a gente tinha 3 vídeos para passar aqui, nós não vamos passar. Tá? Mas o que eu vou prometer a vocês é o seguinte, se tudo der certo ainda hoje à noite, ou amanhã à tarde no máximo, a gente vai colocar esse vídeo na internet. Então, a nossa amiga não tem a possibilidade da internet. Direto para a televisão e outra. Pois é. Não, então a gente vai passar um vídeo, que é o menor. E até porque isso daqui que a gente colocou, o cérebro com tudo isso, vai falando, Fernando. Nem a gente sabe. É a proposta nossa para o próximo ano. A gente estudar a intuição, uma área crítica do cérebro, que é a área do cérebro que fica responsável pela razão e por, digamos assim, pensar e filtrar muitas coisas que não sejam racionais. Né? Como o Mário mesmo cita em algum momento nesse... É que nós pegamos o nosso companheiro aqui no céu, o Mário Coelho. Vocês conhecem o Mário Coelho? Chega uma hora que ele fala sobre isso tudo. Na verdade, ele dá uma pincelada e fica como sugestão para o próximo ano. Mas vocês voltem também. Nós tínhamos muitas dúvidas, tá? Eu estou aqui, tá, Nós tínhamos muitas dúvidas relacionadas a como poderia ser a interação do cérebro físico com a espiritualidade num processo mediúnico. Então poderia haver uma ação direta do espírito que quer se comunicar no cérebro do médium para que a comunicação se processasse rapidamente? E mais ainda, será que eu poderia substituir o médium por uma máquina para que o espírito agisse direto nessa máquina e houvesse a comunicação? Então tudo isso a gente vai estar, então a intuição é a menor. Então tudo isso a gente vai estar falando ao longo dos próximos anos, mas agora a gente vai dar uma palhinha do Mário Coelho rapidinho nesse pico menor aqui, que é a intuição. Fomos convidados pelo grupo Espiritismo e Tecnologia para tirar algumas dúvidas concernentes aos estudos que vêm sendo feitos. Uma dessas dúvidas é se é possível uma máquina que acione as funções cerebrais. Se o espírito é capaz de acionar essa máquina. E, em cima disso, nós temos alguns casos para contar, alguns fatos, que pode dar uma noção para a gente acerca da profundidade desse tema. Nos lembramos de um caso que foi atendido lá no CELD, na salinha ali, chamada salinha do Dr. Herman, onde ele psicografava ali embaixo, próximo ao banheiro. E ali ele atendeu
uma jovem foi levada pela mãe e ela começava a incorporar toda hora, fazia trejeitos, e ele foi lá socorrê-la, foi chamado para socorrê-la. E Dr. Herman foi explicando para quem estava ali junto dele, alguns médios, como o espírito fazia para mexer naquele cérebro, para fazer um controle sobre as funções daquele cérebro. E ele dizia, é como se estivesse algumas alavancas espirituais sobre esse cérebro, sobre o cérebro dela. E ele como que manipulava essas alavancas. E o próprio Dr. Herman, diante daquela jovem, dizia para nós, quer ver? Vou mostrar como ele faz. Vou acionar a área motora. Quando ele mexia, a jovem entrava quase em convulsão. Agora vou acionar a área do riso. Quando ele mexia, a jovem começava a rir do nada. E era alguém que, como pessoa, não queria estar ali. Você via que ela sofria por estar naquela ação espiritual. E ele foi mostrando várias ocorrências dessa que poderia agir naquele cérebro. Dizia ele que aquele era um mecanismo muito primitivo do plano espiritual em ação com ela. É claro que isso é uma revelação, mas nós presenciamos o fato. Um outro caso se deu comigo e com Alexandre Lobato. Estávamos nós dois na Malé e o nosso amigo altivo Panfiro me chamou, Mário, Alexandre Lobato, ele já vem treinando há mais de 2 anos a psicografia em casa, por ordem de Dr. Herman, por orientação de Dr. Herman. A gente tem visto os escritos dele e eu vou colocá-lo lá na psicografia junto com a gente. Você pode ir lá conversar um pouquinho com ele, dar uma orientação, mostrar como é. E nós fomos lá conversar com o Alexandre. Vimos da disposição dele de poder ter horário para isso, falamos das renúncias que é preciso ter um médium, da disciplina, e no final tivemos uma intuição de sentir como é que ele estava mediunicamente, como é que estava a concentração dele, como é que estava o fluido. E mandamos ele sentar. Ele sentou, falamos assim, Alexandre, se concentra aí. Ele se concentrou e eu fui para trás dele, de sorte que ele não me visse. E falei assim, vou vibrar na área do cérebro do córtex motor, que é uma área do cérebro que fica no meio do cérebro, uma zona que fica no meio do cérebro, que vocês verão a figura a seguir. Logo depois, pensei nessa área e fui na zona contralateral, ou seja, nós sabemos que o lado esquerdo do cérebro movimenta o lado direito e o lado direito movimenta o lado esquerdo. Sendo assim, para que não houvesse nenhuma indução da parte dele, nenhuma sugestão da parte dele, o que vocês imaginam? Um médium que vai para a psicografia, ele imagina que a gente vai mexendo na mão direita dele, né? No lado esquerdo, na mão direita. Como ele não sabia nem o que eu ia fazer, ele estava concentrado. Eu coloquei a mão e vibrei na direção da zona motora do lado esquerdo, para que ele mexesse a mão esquerda. E ele
maquinalmente, a mão começou a se mexer. E, sem dizer nada, eu parei aquela indução. Ele não estava me vendo. Fui para o lado esquerdo do cérebro. Acionei na mesma área. E ele mexeu com a mão direita. Logo depois, conversando com o Alexandre, só que o lado direito, quando eu manipulei, mexeu muito mais com a esquerda. E ele falou depois para mim, olha, houve um movimento na minha mão esquerda, coisa que eu nunca pensei de acontecer. Por quê? Porque essa mão esquerda minha é uma dificuldade. Durante alguns anos, o professor lá de basquete queria que eu usasse a mão esquerda e ele não conseguiu. Porque a minha mão esquerda não serve quase para nada, eu não sei fazer nada com essa mão esquerda. Nem pegar um copo d'água eu consigo pegar com a mão esquerda. Então a gente vê a ação fluídica, claro que os guias espirituais estavam ali junto de nós, mas a gente vê uma ação fluídica manipulando a zona motora. E aí, isso aí a gente interpola para o plano espiritual. Imagine como o espírito deve agir sobre os médiuns. Aquele médium que estribucha, que cai no chão de alguns cultos que a gente conhece, seria o quê? A ação na zona motora. A ação espiritual como que energizando uma área do cérebro que permitisse todo aquele movimento que não foi pensado pelo médium. Aí a gente fica pensando, será possível então que uma máquina acione as funções cerebrais? É claro que sim. Há pouco tempo passou na televisão uma reportagem sobre neurociência, em que o cientista dizia assim, com micros eletrodos enfiados no cérebro, ele falava assim, agora vou tocar na área da emoção. E a pessoa começava a chorar do nada. Ou vou tocar numa área do prazer. A pessoa sorria. Vou tocar na área motora. A pessoa movimentava a mão ou a perna, onde fosse que ele quisesse. Então, com micros eletrodos. A gente vê, por exemplo, aqueles movimentos involuntários do mal de Parkinson. Tem alguns casos em que, em determinada fase primária da doença, pode-se intervir naquele movimento com eletrodos que inativa aquela área motora. Isso já passou dezenas de vezes na própria televisão comum, né, não paga, em que a pessoa com aquele tremor parkinsoniano, daqui a pouco nós vemos a pessoa parar de mexer quando foi inativada aquela área do cérebro, responsável exacerbadamente por aquele movimento. Então nós vemos que é possível sim existir instrumentos, máquinas que possam acionar algumas funções cerebrais. E algumas dessas no futuro, quem sabe, não poderão ser manipuladas pelos espíritos. Né? Hoje, com a ciência, a gente não pode dizer, ó, isso é impossível. O que a gente pode dizer é, por enquanto não.
mas tudo caminha para isso. Né? A gente vê sobre a clonagem. Há 20 anos atrás, o que a gente falava da clonagem? É impossível. Isso só poderá ocorrer com animais minúsculos, com animais pequenos. E a gente viu clonar até ovelha, né? A chamada ovelha Dolly, que ficou famosa pela clonagem. Então é uma coisa que está evoluindo e que nós estamos aí antenados com esse conhecimento, vendo o que os espíritos amanhã ou depois poderão utilizar. Claro, isso nunca vai prescindir do médium. Sempre terá a necessidade da pessoa ser médium ou do fluido do médium. E aí a gente fica pensando em outras coisas. E nos casos da comunicação mediúnica? Será que o espírito pode desativar algumas áreas críticas do cérebro? É claro que sim. É claro que sim. Ele como inativa algumas áreas da crítica do médium para que possa, às vezes, o médium falar daquilo que não conhece. Me lembro de um caso muito interessante ocorrido lá na Malé, quando o Dr. Herman, lá no núcleo Antônio de Aquino, né, núcleo Obra Social Antônio de Aquino, em que Dr. Herman atendia lá. E passou uma pessoa, minha conhecida, que tinha operado a parte geniturinária. E passou lá pelo Dr. Herman porque estava tendo dificuldade urinária depois da cirurgia. Logo no pós-operatório recente, né? Já estava de alta. E tinha lá um incômodo, uma dificuldade de urinar, um peso na bexiga. E ela passou lá pelo Dr. Herman. Eu vi Dr. Herman ir até as caixinhas de remédio, pegar um remédio que, quando eu olhei, era um remédio para a próstata. E a gente sabe que próstata só existe no homem. Conhecendo bastante o trabalho de Dr. Herman, de anos e anos, vi que ele estava certo. Eu podia não entender por que ele estava fazendo aquilo, mas pelo grau de confiança que a gente já tinha pelos anos de trabalho, eu sabia que ele estava certo. Chamei a pessoa, que ela era minha conhecida, e falei assim: tome o remédio, mas não leia a bula. Depois você conversa comigo. E assim ela fez. Passado mais 2 semanas, ela volta lá. E eu falei com ela: e aí, você melhorou? Ela falou o seguinte para mim: com o primeiro comprimido, eu já melhorei 90%. Ou seja, Dr. Herman conhecia alguns receptores, já que são remédios que agem em alguns receptores nervosos, que tanto existia na próstata, quanto poderia agir ali na bexiga tal remédio. E aí a gente fica pensando, se ele não tivesse desativado durante o trabalho algumas áreas críticas do cérebro do médium, o que o médium pensaria? Não, isso aqui é remédio de próstata, estou pegando o remédio errado para uma mulher. Então ocorre realmente isso. Me lembro também, num caso até recente, né? A pessoa ligou para mim e falou assim: Mário, quero te dar uma boa notícia. Essa pessoa, ela operou a coluna e ela ficou com uma dormência lá em alguns dedos do pé. Os 3 ou 4 últimos dedos do pé, daquela perna, em uma determinada perna. E ela chegou para mim, ligou para mim
e falou assim: Mário, quero te dar uma boa notícia. Eu, qual? É que, passado esses meses todos, nada melhorava, remédio, nada. Eu escrevi para o espírito e ele me receitou um remédio da homeopatia. E que no dia seguinte já tinha melhorado 90%. Eu, como médium, só conhecia aquele remédio para cansaço. Não sei como ele desativou uma área crítica do meu cérebro e prescreveu para essa queixa dela tal remédio. Se fosse eu, Mário, pensando com espírito crítico durante a psicografia, eu iria rejeitar. Mas o espírito conseguiu passar por cima disso. Um segundo caso que eu me lembro, muito antigo, a pessoa veio conversar comigo e falou assim: você ajudou muito meu marido. Falei: eu? Não. Aí ela: não, desculpa, o espírito ajudou muito meu marido. Eu: como? Ah, na época que ele estava doente. Ele tinha recém-operado o coração, tinha 1 ou 2 meses, operou o coração e logo depois começou com uma falta de ar, uma dor no peito, um cansaço extremo. E o espírito falou assim, escreveu assim para nós: procure urgentemente um pneumologista. Foi o que fizeram. Quando ele chegou ao pneumologista, ele mandou para a cirurgia. Chegou lá, era um câncer enorme no pulmão. Ele nem quis ressecar aquele tumor, retirar o tumor. Aí eu falei para ela: engraçado, se fosse eu, Mário, atuando na área de cardiologia como eu atuo, o que eu pensaria? Recém-operado, ponte safena, 2 meses. Eu pensaria o quê? Entupiu todas as pontes. 2 meses de operado? Mas o espírito conseguiu inativar meu senso crítico sobre o fato e fez com que pulasse por cima desse meu conhecimento e foi lá e falou sobre o pulmão, coisa que eu, como médico, não cogitaria. Então vê como os espíritos conseguem, às vezes, desativar algumas áreas do nosso cérebro. Me lembro também um episódio ocorrido com o médium altivo Panfiro. Baltazar, através dele, estava respondendo algumas perguntas e o tema envolvia bastante conhecimento acerca de neurologia, coisa que a gente sabe que nosso companheiro altivo não era médico, não era versado na especialidade ou em medicina. Então Baltazar, no meio da conversa, quando foi se aprofundando em que ele deveria dar mais detalhes sobre o tema, era sobre ondas cerebrais, ele falou o seguinte: aguarde um pouco que eu vou apagar um pouco o médium, apagar o consciente dele, né? E como que se debruçasse assim sobre a mesa, ficou ali inerte alguns minutos, depois levantou e falou: podemos continuar. E discorreu sobre o assunto como se neurologista fosse, né? O conhecimento que Baltazar trazia acerca do cérebro e mediunidade, psiquiatria e neurologia. Então, é possível sim, nessas zonas críticas, ser
inativada. Da mesma maneira, quando as pessoas médios destrambelhados, que não estão na casa espírita, cometem determinados desatinos. É como se inativasse a zona de julgamento do cérebro. Igualmente ocorre nos bêbados. O que o álcool faz em determinadas zonas do cérebro? Como que inativa o centro do julgamento, onde as pessoas cometem vários desatinos e no dia seguinte nem lembra da chamada amnésia alcoólica. Então, nesse momento, né, há essa inativação. Será que no futuro pode haver alguma máquina que inative alguma zona do nosso cérebro? Claro que poderá ocorrer isso sim. Nós vemos os remédios. Fulano está tendo um surto psicótico. Toma lá o seu neuroléptico e para de ter visões, manias de perseguições. O que fez o medicamento? A não ser agir em determinados neurohormônios, diminuindo ou aumentando. Diminuindo assim toda aquela gama de sintomas. Então, quem sabe no futuro não poderá haver algum aparelho que inative isso, facilitando o transe mediúnico. E como a gente consegue fazer isso nos dias atuais? Sem o conhecimento de alguma máquina que possa facilitar isso. É aquilo que está lá dito por Jesus. Dito por João Batista acerca de Jesus. Lembra do batismo? Quando ele fala, é necessário que ele cresça e eu diminua. Na manifestação mediúnica ocorre assim. É necessário que o nosso ego diminua para que o espírito se sobressaia. Temos que combater o nosso personalismo. Não que a gente vai se apagar, se anular, mas é necessário que naquele momento diminuamos o nosso personalismo. É por isso que a gente vê, às vezes, o próprio médium Chico Xavier dizendo: quem sou eu? Eu sou uma pulga lá do leão. Eu sou um pedaço de capim que, se arrancar, depois nasce outro. Na verdade, não é um pieguismo, uma falsa humildade. É a pessoa se conhecendo, diminuindo um pouco o seu personalismo para que sobressaia o personalismo lá do espírito, a personalidade do espírito. Então, é uma entrega, né? É uma entrega. Que a gente vê que mediunidade é uma parceria. É uma parceria em que são dois cérebros tentando se unificar no máximo para que se sobressaia aquele que irá transmitir a mensagem. Perguntaram para a gente, o pessoal do Tecnologia e Espiritismo, sobre a intuição. Será que amanhã ou depois também não poderá existir alguma máquina, alguma coisa que favoreça a intuição? E a gente fica pensando, possivelmente sim. A gente não vê que tem determinadas áreas do cérebro que são liberadas por determinadas substâncias. Erroneamente, a pessoa às vezes quer ter coragem, vai lá e se droga. Por quê? A droga inibirá
determinadas zonas de julgamento, em que não haverá mais o controle e a pessoa comete uma série de desatinos porque ocorreu esse tipo de ação sobre o cérebro. Intuição, né? Quantas pessoas buscam acelerar a sua intuição ouvindo uma música suave? Fulano se sente mais inspirado ouvindo uma música suave. Ou passeando no meio do jardim. Ou passeando no meio do pomar. São fatos que vai como que fizessem com que a alma se desligasse do mundo externo e se introjectasse dentro de si mesmo, fazendo com que entrasse em contato melhor com o plano espiritual. Quem sabe, amanhã ou depois, descobrirão alguma área do cérebro responsável pelo estímulo da intuição, já que hoje em dia, com o exame de ressonância magnética funcional, consegue-se ver a área da intuição, consegue-se ver a área da meditação, a área do cálculo. Coloca-se o cálculo na frente da pessoa enquanto está se fazendo a ressonância funcional e vê qual área fica melhor marcada pelo raio, pelo elemento radiotraçador, né, capaz de sensibilizar aquela área do cérebro funcionalmente. Então nós vemos que tudo isso é um processo. Nós vemos que a tecnologia em 50 anos mudou o mundo muito mais do que em toda a história. Em 40 anos, caminhamos mais do que em 40 mil anos na humanidade. Então, tudo isso, acreditamos que faz parte da evolução. E nós sabemos que o sentido maior é fazer com que se evolua o espírito. Será que toda essa tecnologia não seria aproveitável amanhã ou depois para as coisas do espírito? Será que Deus não teria, com isso, um plano mais alto do que a gente pode perceber? Certamente que sim. Certamente que tudo caminha para favorecer o homem no contato com o mais alto. E isso é coisa que temos que estudar sempre. Daí a necessidade desses encontros. Até porque o conhecimento caminha em passadas largas. E o próprio Kardec disse, né, que nós deveríamos caminhar também junto com a ciência. Nós não deveríamos parar no tempo. Então, caminhando passo a passo, nós estaremos trazendo aspectos racionais que nos façam entender algumas das coisas ligadas ao espírito, à mediunidade, com conhecimentos que na época os espíritos não podiam falar para nós. Nós vemos quanto a ciência evoluiu. A física quântica, por exemplo, explicando muito dos fenômenos que antes a gente não conhecia na época de Kardec. Não que queiramos dizer que Kardec esteja ultrapassado, não, nunca. Podem botar aí mais de 500 anos para a gente entender Kardec, entender a codificação. O que a gente deve ter em mente é que podemos explicar algumas coisas ditas lá por Kardec com mais profundidade com o conhecimento atual. Mas isso jamais quer dizer que esteja
ultrapassando ou que estejamos deixando Kardec de lado. Cada vez que a gente estuda, a gente percebe que Kardec está cada vez mais atual. Que Jesus possa nos abençoar o estudo e que isso sirva sempre de estímulo para nossos estudos. Muito obrigado. O tempo nosso acabou agora. Né? Não, acabou. É porque a gente seria 10h30. Mas o que eu prometi é o seguinte. Eu vou botar esses vídeos, os outros dois, na internet. Quem tiver acesso, Dona Vera depois vai ver. Em algum momento a gente vai dar um jeito. Né? A gente vai falar sobre esse vídeo. Né? No canal do Espiritismo.net no YouTube. Então, youtube.com. Aí vocês procuram lá o Espiritismo.net no YouTube. Se eu não me engano é /user.org/espiritismo.net. Eu não lembro. Alguém usa o YouTube normalmente? É isso? Eu comecei a navegar nele agora. É Espiritismo.net. Oi? Mas tem um user, né? Tipo, tem no YouTube. Mas eu acho que assim ele redireciona. Só botando assim? Tá, então tá bom. De qualquer forma, enquanto a gente vai conversando, eu vou confirmando isso aqui. Aí, a gente vai botar esses vídeos lá. Mário Coelho é esse médium aqui da casa cuja mensagem do congresso foi recebida por ele. Tá? O Dr. Vitor mandou através dele. E aí a gente agradece aí a participação de vocês, a presença de vocês. Tá? Não sei qual o tema que vocês escolheram para depois do intervalo. Tá? Mas vocês já estão com um papelzinho. Não é isso? Espero que vocês aproveitem bastante, porque todos os assuntos hoje que estão sendo estudados são de grande valia, grande valor para esse nosso projeto. Oi, exatamente. Então tá bom. Esse nosso processo de melhoria da humanidade. Então a gente está vendo a questão de relacionamentos, a gente está vendo a questão do meio ambiente, a gente está entendendo um pouco mais sobre o espiritismo e outras doutrinas espiritualistas que têm a intenção de fazer um melhoramento moral da humanidade. E a tecnologia também está dentro desse processo. Espero que vocês tenham gostado.